Olá, queridos amigos e queridas amigas. Estamos iniciando o programa semanal ABC do Espiritismo, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, e pelo meu pai, Sérgio Vilar, que ainda não retornou às nossas gravações. É uma alegria estar diante da TV Mundo Maior e também da TV A Caminho da Luz, estudando ora o Livro dos Espíritos, ora o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estaremos vendo o Livro dos Espíritos. Nós já estamos na questão, vamos iniciar hoje a questão 629. Estamos no livro 3º, capítulo 1º, a Lei Divina ou Natural. Conversando com o amigo Charles Kempf, que reside na França, é um francês, reside na França, já morou no Brasil também. É interessante que ele, junto com outros pesquisadores, estudiosos, chegaram à descoberta de que antes da publicação do Livro dos Espíritos, da sua primeira edição, a 18 de abril de 1857, um ano antes, portanto 1856, já havia um folhetim, um fascículo, não era propriamente um livro, cujo material que Kardec disponibilizou é a parte 3ª que estamos vendo, ou parte dela. As leis divinas e naturais. Então nós vemos a importância, não é, que Kardec deu às leis que regem a nossa vida aqui. Temos os códigos, temos a Constituição, cada país tem a sua, o seu código de leis, o seu código de conduta, e Deus também estabeleceu perante as criaturas. Quando eu negligencio a lei dos homens, eu posso ser preso, eu posso ter que pagar uma multa, eu posso sofrer penalizações. Quando eu fujo do que ali está escrito. Em relação às leis divinas, é a mesma coisa. Enquanto eu estou caminhando na assertividade, sem inveja, sem atrapalhar a vida dos outros, sem ser trapaceiro, sem desejar o que não me pertence, estou procurando ir sempre para frente, com simplicidade, com humildade, eu não gero problema para mim, para minha própria economia. Mas aqui temos visto que a ausência do bem tem nos levado à profundidade do orgulho, do egoísmo, da vaidade, o que só gera dor e sofrimento. O item 3 é o bem e o mal. Questão 629. Que definição se pode dar à moral? Resposta. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem, e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então aqui Kardec ele dá qual que é a visão que nós temos que ter de moralidade. E aí a espiritualidade fala, a moral é a regra da boa conduta. Por regra da boa conduta, honestidade, sempre o altruísmo, procurar sempre ver que o meio é imperfeito e que eu posso ajudar na imperfeição do mundo, trazendo pensamentos solidificados no bem. E, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Moralidade, ela não existe metade. Eu sou meio moralizado e meio atrasado. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu tenho ou eu não tenho. Moralidade é algo que não se herda dos pais diretamente. Pelo exemplo do meu pai, eu posso dizer, olha, eu aprendi a ser uma pessoa melhor vendo o exemplo do meu pai. Olha, quando eu era pequena, minha mãe, na educação que me deu, me ajudou muito a combater determinados vícios que eu tinha. E isso os pais têm o dever perante os seus filhos. Mas em termos de moralidade propriamente dita, não se passa em testamento. Não se passa de nenhuma forma, a não ser pelo exemplo.
a não ser pelo exemplo. O meio cristão, durante muito tempo, muitos séculos eu diria, ele falhou por pegar a moral do Cristo, ensinar nas igrejas, mas não vivenciar no dia a dia. Então nós percebemos que isso foi um prejuízo para a mensagem do Cristo imenso, porque falava de bondade, mas aqueles que dirigiam as religiões da época de bondade não tinham nada. Falava-se de justiça. Naquela altura, a justiça era a palavra do nobre. Não tinha argumentação contra o rei, não tinha argumentação contra o padre, não tinha argumentação contra o inquisidor. Então, esse distanciamento entre o discurso e o trabalho propriamente dito gerou um grande problema na Europa. Hoje tem muitos países que têm uma taxa de ateus imensas, por falta, no passado, dos religiosos viver um pouco mais do que se ensinava. Então, na Europa, hoje ainda, a religião é atrelada à guerra. Então, fala de religião, já logo vem as guerras, as mortes, as catástrofes que o homem esteve mediante. Então, para nós, os espíritas, a moral é aquela bússola que nos vai dar a oportunidade do discernimento do bem e do mal. Questão 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Resposta. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. O que é o bem? É o que soma, é o que constrói, é o que une. Unanimidade não existe. Jesus mesmo disse: dizeis sim, sim e não, não. Não é porque eu estou dizendo um não que eu estou sendo o vilão da história. Não. Quantas perguntas os apóstolos não fizeram para Jesus que Jesus falou: não é o momento, não é assim que se faz. O não faz parte. O que acontece com os filhos em que os pais só falam sim? Não sabem o limite, não sabem até onde podem ir. É sempre sim, 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 sim. Aí nós temos visto o problema da geração atual. O mal é tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus. Eu vou pegar aquele papel na empresa, porque lá é uma empresa bem solidificada, uma folha não vai fazer falta. É um roubo. Se eu peço para o meu chefe ele me dá, aí não tem problema. Mas se eu pego uma folha indevida, que não me pertence, e não peço autorização, é um furto. Eu estou pegando de alguém. Quando eu vou comprar um produto e o vendedor me oferece, você quer com nota ou sem nota? Sem nota é mais barato. Ah, para mim pode ser, porque o imposto vai para o governo mesmo. Eles roubam, não fazem nada em favor de nós, para que eu vou dar dinheiro para eles por meio do imposto? Então esse tipo de pensamento nos mostra que isso é o equívoco. Que isso é o equívoco. Que às vezes nós achamos assim: eu estou fazendo uma coisa bem feita, eu vou comprar mais barato, e o dinheiro que eu poderia pegar do imposto, eu vou dar em cesta básica. Olha, esse é o Robin Hood. É querer tirar do rico e dar para o pobre. Não é assim que funciona. É igual Jesus disse: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então essa pergunta aqui do bem e do mal, tendo como característica a moralidade por detrás, já que Kardec preparou o terreno na questão anterior, é falando para nós que, olha, com a inteligência que já possui,
é perfeitamente possível distinguir. O bem constrói, o mal divide. A outra questão, 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Então então o bem é o que constrói, o bem é o que leva a Deus, o mal é o que afasta de Deus. Maravilha! Mas será que nós, indivíduos, temos condições para discernir por nós mesmos, sem eu depender do outro, para discernir o bem e o mal? Resposta: sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então nós hoje, quando erramos, já temos um mínimo de compreensão. Quando uma criança enfia o dedo na tomada, você tem que relevar, ajudar aquela criança a entender que não é o caminho. Mas a criança tem 3, 4, 5 anos de idade. E nós, os adultos? Quantas são as vezes que não ferimos, não machucamos os outros, sabendo o que estamos fazendo? Já foi a época recuada em que éramos dotados de, não tinha inteligência, não tinha moralidade, não tinha nada. Hoje não. Hoje nós, se nós quisermos mesmo fazer uma autocrítica e tentar seguir o caminho certo, nós vamos perceber que muito do que nós fazemos é desnecessário. Muitas falas, muitos pensamentos, muitos comportamentos que nós temos no dia a dia são desnecessários. São comportamentos que ainda nos remetem aos olhos alheios a terem piedade de nós. Ó, o André, coitado, 30 anos no lombo e parece que não aprende. Será que eu não aprendo ou será que eu não quero aprender? Será que eu não sei ou será que eu não quero correr atrás de saber? Então o amadurecimento, o crescimento, o despertar está em nossas mãos. Cada um de nós desperta conforme os passos que está dando. Se eu deixo, eu vou ser assim, eu vou morrer assim, e se os outros quiserem conviver comigo, tem que ser assim. Não, nós estamos aqui para evoluir. Nós não podemos ser as mesmas pessoas a vida toda. Pelo contrário, nós estamos aqui com uma finalidade magistral, progredir. Agora, só progride quem deseja. Eu não desejo progredir, eu não desejo melhorar, eu não desejo me aperfeiçoar, eu não desejo me tornar uma pessoa melhor, eu não desejo nada. Pois bem, no mundo espiritual, não adianta você querer um lugar que não fez por merecer. O tempo voa. Nós vamos para o intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então nós estamos hoje vendo algumas questões, já vimos 3, a respeito do bem e a respeito do mal. Vimos a moralidade, a importância de distinguirmos. E aqui eu queria fazer uma reflexão. Quando eu sigo no caminho da maldade, ciúme, sentimento de posse, não dou paz nem trégua para as pessoas que estão ao meu lado, estou sempre certo, sou sempre o dono da razão, sou sempre isso, sou sempre aquilo, eu estou demonstrando que não estou muito preocupado com a minha evolução, não. Se o outro que não é espírita não está muito preocupado, nós até entendemos, porque não tem a visão que nós temos. Mas nós que temos um material farto de Allan Kardec, temos que começar a pensar com mais seriedade a respeito dos passos que estamos dando. Não adianta eu errar, igual eu fazia quando criança, chegar na beira da minha mãe e falar assim: você me perdoa, mamãe? Você me perdoa, papai? Nós temos que ser adultos espirituais e encararmos com responsabilidade a nossa jornada. A vida é difícil? Muito difícil.
temos contas, problemas, dificuldades, trazemos aquela ideia das séries e dos filmes, o casamento perfeito, a família perfeita, e de repente eu vejo que a minha família é imperfeita, eu vejo que o meu casamento é tumultuado, eu vejo que os meus filhos são complicados. E aquela perfeição juvenil de quando eu estava na adolescência vai dando lugar a uma realidade que eu não queria encarar. E muitos ficam desgostosos da vida, porque a vida não é o que eu gostaria que fosse. A vida é o que Deus estipulou e me dá a liberdade de, conforme o que Ele estipulou, de eu ir vivendo com ela. Então o bem e o mal são escolhas. Quando eu levanto, eu já tenho ali a oportunidade de como eu vou interagir no meu primeiro pensamento. Posso olhar para a janela e falar, mais um dia chovendo. Puxa, mais um dia está calor. Nossa, hoje eu tenho tanta coisa para fazer. Agora eu posso acordar e falar, graças a Deus, mais um dia. Graças a Deus estou vendo, estou ouvindo, estou enxergando, estou falando, estou andando, estou fazendo as minhas necessidades por minha conta. É a escolha que cada um de nós tem. Questão 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Resposta: Jesus vos disse, vede o que querereis que vos fizessem, ou não. Tudo se resume nisso, assim não vos enganareis. E é verdade. Quando eu uso essa fita métrica, não é? Olha, eu estou disposto a falar com a minha esposa assim, mas antes eu me analiso. Se ela chegasse para mim e falasse nos mesmos termos que eu estou disposto a falar para ela, eu gostaria? Não, eu ia ficar bravo, porque eu ia me lindrar. Eu ia ficar triste, porque não são palavras que eu posso usar com quem está tentando do meu lado crescer na vida dentro de casa. Pois é, por que eu vou falar? Lógico que nós ainda não temos compreensão e domínio de nós mesmos para todas as nossas ações submetermos a esse crivo. Porque senão nós lidaríamos sempre em delay. A pessoa fala, aí eu vou pensar, analisar, depois eu vou responder. A vida é dinâmica, flui, não tem como nós pararmos. Mas quando são assuntos importantes, é importante nós analisarmos o que a espiritualidade nos disse. Antes nós não tínhamos essa compreensão. E a vida ia à torta e à direita. Olha quantos inimigos arrumamos. Olha as dificuldades que nós passamos no casamento, com os filhos, com os pais, no trabalho, pessoalmente, de nós para conosco. Não é uma jornada fácil. Agora, se eu não tenho aquela preocupação de ligar com o que o outro vai importar, aí a regra áurea já não aplica. Lembrando que quando eu não me importo com o que o outro vai agir, eu estou permitindo que o outro haja comigo da mesma forma. Quando eu falo sem pensar, ajo sem pensar, não meço as consequências do meu comportamento, eu estou permitindo que as pessoas ao meu lado tenham a mesma postura e o mesmo comportamento em relação a mim. E aí tem pessoas que lamentam, criticam, injuriam, e é Deus, e é Deus, e é Deus. Não é Deus não, somos nós. Quantos amigos nós não deixamos de ter por bobagens que a gente falou? Porque ouvido de amigo não é pinico não. Irmão não tem que suportar tudo não. Meu irmão é obrigado a suportar. É minha mãe, me deu a vida. Minha mãe, coitadinha, tem que aguentar, eu sou assim. Não. A gente tem que se colocar mais no lugar dos outros. E perceber que do outro lado existem corações pulsando. E que também têm as suas necessidades, também têm os seus sonhos, também têm os seus desejos, também têm as suas vontades. E quando eu olho só para mim, eu vivo de modo egoísta. Questão 633. A regra do bem e do mal,
que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro? Resposta: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Sérgio Santos, ele, um músico espírita de Uberaba, ele interpreta uma música interessante, por 1 minuto apenas. Esse refrão é chocante, porque por 1 minuto apenas eu poderia evitar uma briga, uma discussão, uma separação. Por 1 minuto apenas eu poderia não entrar em determinada faixa pensamento que me leva à discussão estéril, que ninguém ganha com ela. Existem diálogos e diálogos. Hoje as pessoas, pelo momento que estamos vivendo, estão formatadas a entrar num diálogo já prontas para brigar. Hoje poucos ouvem. Hoje a gente fala, já temos a necessidade de replicar o que nos foi dito. A gente fala e sempre temos uma ideia, e quando não somos atendidos na nossa ideia, já logo imaginamos, a pessoa não me ouve. Então temos percebido que a alusão que ele faz aqui à comida é interessante, porque quando eu como em demasia, algo vai me acusar, você errou. Posso ter uma dor estomacal, pode me atacar alguma coisa, posso ficar com aquele estufamento. No lado do bem e do mal, a mesma coisa. Tudo precisa de equilíbrio. Chico Xavier dormia 2 horas por noite. Escreveu pelas suas mãos, psicografou 550 livros e sumiram 30, quando ele mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba. Então a gente está falando de quase 600 livros. Dormia 2 horas. Nós temos estrutura para fazer o que o Chico fazia? Não. Mas eu já consigo ir na sopa aos sábados, ajudar as famílias carentes. É muito pouco perto do que o Chico fazia, mas já é alguma coisa. Chico Xavier dava conta de atender milhares e milhares de pessoas. O Chico ia ver uma carta, ele recebia em torno de 500 cartas por semana, 600 cartas por semana. É praticamente impossível você responder a 70, 80 cartas por dia. Uma pessoa que trabalhava e tinha muitos afazeres. O Chico punha a carta na mão e dizia para o seu Wilker, para a dona Zilda, sua esposa, para outros companheiros que ajudavam eles. Chico dizia, olha, essa mulher está mandando uma mensagem, está aflita, o filho está assim, o filho está assado, mande tal papéis para que possa levar um pouco de alívio. Então o Chico tinha estrutura. Nós não temos. Teremos um dia, mas hoje ainda não temos. Então nós percebemos que se ouvíssemos mais a nossa própria consciência, se ouvíssemos a palavra, chega André, para, não vai levar a lugar algum. Porque uma briga, quando um não quer, 2 não brigam. Agora, quando 2 querem, aquilo se torna infinito, com proporções inimagináveis. O nosso lado treva é muito animalizado. Vemos ainda partir para agressão física, agressão verbal, agressão moral, agressão de toda ordem. Resumindo, chega no final do dia, aquele mal-estar, aquela situação que não contribuiu e não somou com nada e para nada. Quem é que ganhou com isso? Ninguém. Ninguém ganhou com isso. Pelo contrário. Houve desunião, fui chateado embora, fiquei triste, fiquei cabisbaixo.
Para quê? Para nada. Então, o bem e o mal, às vezes a gente sabe o que é para ser feito, mas não quer fazer. Às vezes nós temos consciência de que não é do jeito que estamos fazendo, mas não ouvimos. Por muitos fatores que nos ligam ainda ao homem velho. Então o Evangelho, o Livro dos Espíritos de hoje, que ainda continuaremos futuramente dando continuidade nessa temática, trouxe para mim esse entendimento de que é importante discernirmos o bem e o mal e escolhermos o bem a favor da nossa própria felicidade. Queridos amigos e amigas, estamos encerrando o ABC do Espiritismo. Agradeço a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, a você que me acompanha e peço para te ajudar. Já conhece a TV A Caminho da Luz no YouTube? Já é inscrito? Já habilitou as notificações? Se ainda não, se inscreva e habilite. E se já é inscrito, vamos divulgar. Estamos com a meta de chegarmos a 100 mil inscritos até o final do ano. E só conseguiremos com a sua ajuda. Sozinhos, eu não faço nada. Mas eu fazendo um pouco, você fazendo um pouco mais, nós chegaremos a mais corações. Então eu faço esse pedido carinhoso, esse pedido especial. Vamos divulgar. Temos o Evangelho no Lar ao vivo diariamente, temos estudos aqui de Itapira e de outros lugares mais, as mais variadas temáticas, e você pode contribuir para que a TV chegue a mais e mais corações. Votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo programa.